Então abre o teu coração para ouvir a mensagem desta noite. E o texto que nós vamos ler alguns textos, mas o principal é esse de Lucas 22, 32. É Lucas 22, 32 a 34. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter... Ó, Jesus falando para ele já era discípulo há bastante tempo. Quando você se converter, é isso que está aí? Fortalece os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Irmãos meus, que homem foi esse, que estava com Jesus, que presenciou, viveu com ele ali, teve 1000 chances para abrir o coração, e mesmo naquele momento, ele ainda não abriu. Bom, Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. A conversão, irmãos, é um processo. Não é um acontecimento único, isolado, é um processo. Convertemo-nos como resultado da nossa retidão e do nosso empenho em desejar seguir o Salvador. Eu desejo segui-lo. Ali começa um processo de conversão, um processo de convencimento. O Espírito Santo começa a trabalhar lá no íntimo mesmo, para começar a gente entender o que é se converter. Um empenho inclui ter fé em Jesus Cristo primeiro, segundo, se arrepender dos seus pecados, terceiro, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo e perseverar na sua fé até o final. Conversão é tudo isso, é um processo, e começa aceitando Jesus pela fé, e aí começa, como eu falei, é através desse chamado, que Jesus faz para mim e para você, através desse chamado, que somos capacitados a sermos pescadores de homens. Foi o que nós estudamos de manhã. Influenciando vidas e compartilhando o amor de Cristo ao mundo à nossa volta. Nessa noite, veremos a história da conversão de Simão Pedro, ou Cefas, e descobriremos nas etapas da sua vida, na vida dele, como e quando que ele realmente abriu o coração para Jesus Cristo, o seu mestre. Primeiro momento, a primeira passagem que a gente percebe que Pedro começou a abrir o coração para Jesus, está registrado em Lucas capítulo 5, verso 8. A primeira etapa, no barco. Foi o primeiro encontro, primeiro contato de Pedro com Jesus, de Simão com Jesus. E diz assim: quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vocês sabem da história. Jesus foi até a praia, subiu no barco e disse: vamos pescar. E eles foram, não pescaram nada. Daqui a pouco Jesus falou: lance a rede. Eles puxaram muitos peixes ali. E nesse momento então, Pedro faz essa declaração: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Para qualquer evangelista, para qualquer um que esteja falando de Jesus para outra pessoa, quando a pessoa reconhece que é pecadora, pronto, já se converteu, já abriu o coração para Jesus. Então Pedro parece que ali ele entendeu quem era Deus e quem era ele. Quando Pedro viu a espantosa quantidade de peixes que pegaram, ele teve medo e se prostrou diante de Jesus. E ele começa a entender a verdade sobre quem estava naquele barco. Antes ele falou: olha, sobe aí, vamos lá,
Se o senhor está mandando jogar, a gente vai. Mas ele, muito incrédulo, de repente, não acreditou que alguma coisa poderia acontecer. Mas quando veio a quantidade de peixe superabundante, ele falou: opa, isso não é normal. Está realmente nesse barco alguém que ficou com medo a princípio. Ficou com medo. Foi a mesma expressão, o mesmo sentimento de quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Aquela luz começou a piscar lá na montanha, e Moisés viu algumas vezes, e uma hora ele foi lá. Quando ele se deparou com aquela sarça ardente, ele logo se prostrou, e Deus falou: tire as sandálias, e ele percebeu que estava diante de Deus, com muito medo. Mesma expressão. Outra expressão semelhante aconteceu com Isaías, profeta Isaías, quando ele teve a visão de Deus, do trono do Altíssimo. Isaías 6, 1 a 8, não tenho tempo para ler, mas ele falou: olha, eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um pecador, eu sou um homem de impuros lábios, e vivo num mundo de homens maus. Então, esse mesmo sentimento de Isaías foi esse de Pedro, uma perplexidade diante de um ser sobrenatural. Quando enxergamos Deus em sua glória e seu poder, dá medo. Toda a nossa incapacidade, falhas, pecados, nos tornam isso evidente em nós. Quando a gente está diante do santo, a gente fica muito constrangido, porque quem somos nós? Tudo isso foi possível porque Pedro obedeceu ao Senhor. Eu fico imaginando se Pedro falasse: não, Senhor, o Senhor não vai subir no barco, eu estou muito cansado, eu vou para casa, não pescamos nada. Podia ficar triste lá e deixado Jesus de lado. Se ele tivesse feito isso, ele não teria essa experiência maravilhosa, não teria essa abundância de peixes, ele não teria visto a mão poderosa de Deus se não tivesse obedecido. Por causa da sua obediência, Pedro viu essa grande pesca. E Jesus realmente, irmãos, ele sabia que Pedro e os seus amigos, seus irmãos, os outros barcos, estariam em situação difícil financeira se não tivesse pescado nada. Então Jesus chegou ali a princípio para resolver o problema financeiro do coração de Simão. Ele precisava naquela noite trazer muitos peixes, mas o Senhor se apresentou a ele a princípio como uma solução material: peixes, dinheiro. Muitos peixes igual a muito dinheiro, eles iam vender depois. Pode ser que de repente Pedro estava endividado, alguma coisa tinha aí, para Jesus mostrar isso para ele. E aí então o coração de Pedro começa a abrir, para a possibilidade de Jesus ser realmente o Messias, porque o André, o seu irmão, tinha corrido para Pedro: Pedro, achamos o Messias. Pedro nem ligou para isso, mas depois que ele viu Jesus fazendo esse milagre da pesca maravilhosa, o coração dele começa a abrir, e ele falou: eu sou pecador. Simão tinha pelo menos 2 problemas na vida dele. Primeiro problema, ele era pessimista. Ele era pessimista, não acreditava em nada nem em ninguém, sempre tudo poderia dar errado. Então a gente tem que entender por que foi tão difícil para ele abrir o coração. Ele era pessimista, ele não acreditava em ninguém. E outro problema, ele era impetuoso. Então ele não pensava antes de falar, ele já saía agindo, já respondia aos seus instintos, igual um animal. Ele não pensava, ele já respondia, e por isso ele com certeza deve ter amargado muitos dissabores em relacionamentos, né? Era uma pessoa realmente difícil. Então a primeira etapa foi no barco. Ali ele começa a abrir o coração e reconheceu que ele era pecador. Segunda etapa dessa luta para abrir o coração na vida de Pedro foi na tempestade. Todos nós conhecemos essa história. Mateus 14, 30 a 33 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entrou no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Interessante que naquele primeiro momento no barco, Pedro também adorou a Jesus. E nesse segundo momento, Pedro também adorou a Jesus. Muita gente adora Jesus. Muita gente vem no culto, gosta da igreja, vem adorar, canta, louva, mas ainda não abriu o coração. A adoração sempre está envolvida. O ser humano gosta de reconhecer Deus, mas adorar é uma coisa, abrir o coração, porque a gente tem que adorar quem a gente conhece. Pedro estava começando a conhecer Jesus. Então, nessa tempestade, irmãos, a primeira coisa que a gente repara de estranho nesse texto é que ele afundou, mas Pedro sabia nadar. Será que ele não sabia nadar? Ele era pescador, homem do mar. Será que ele se afogaria com tanta facilidade? Não acredito. Mas por que ele pediu ajuda? Por que ele, Senhor, salva-me? Ele pediu para ir ter com Jesus a primeiro momento. Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus falou, vem. E no início ele foi. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre o mar. Talvez Pedro estava ali tentando mostrar sua coragem, mostrar que seria capaz, mostrar para os outros apóstolos, discípulos, que ele era diferente, que ele era o bom, muitas vezes. Mas ele começou a afundar. Demonstra, irmãos, para nós, mais uma vez, a incoerente personalidade humana. Esse retrato é de todos nós, a dúvida. Não dá para a gente ir buscar a Deus com dúvida. A gente tem que crer que Ele realmente é verdadeiro. Essa passagem mostra isso, que a incapacidade humana não pode obter a salvação pelos nossos esforços. Então Pedro, opa, eu estou andando, está vendo? Eu estou andando, eu estou resolvendo o problema da tempestade, mas não está nada, não está resolvendo nada. Vendo as ondas teve medo. Esse aqui é o retrato da mente humana atual, nossa, é o conflito entre a fé em Jesus, estou olhando para Jesus, e a razão, é um conflito. As ondas se agigantaram. E aí, irmãos, mais uma vez eu lembro que a nossa vida, eu estava lá, a classe de batismo, hoje de manhã teve a classe de batismo. A classe de batismo, irmão, eu gosto muito da classe de batismo, porque é aquela beabá, é aquela coisa mais simples do simples, é o início de tudo, mas é nesse início é que a gente entende verdadeiramente sobre a fé, sobre as questões da vida, como é difícil viver sem Jesus. Se com Jesus a gente enfrenta tempestade, dificuldade, tentações, adversidades, e doença, e luto, e desemprego, e tanto problema vem sobre nós, com Jesus, imagine sem. Então, irmãos, as ondas se agigantam mesmo. Quem sabe na sua vida esteja vivendo uma onda de mares agitados. Você está tentando andar sobre o mar, mas daí vem o medo e você começa a afundar. Teria ele aberto o coração para Jesus nesse ponto? Teria ele se arrependido agora nesse ponto, falando assim, eu vou morrer, Jesus, salva-me. E Jesus pega ele, coloca no barco e fala, mas por que você tem uma fé tão pequena? No original, essa fé que Jesus fala é débil, essa palavra pequena, é uma fé débil, fraca demais, insuficiente. Você afundou porque a sua fé ainda não está, você não abriu totalmente o teu coração, você está com dúvidas aqui na mente, não pode ter dúvida, joga fora a dúvida. Você afundou porque a tua fé ainda é fraca, você tem dúvida. Ele ainda não tinha se convertido, ainda não estava se convertido, não tinha aberto o coração. E Jesus disse, por que duvidaste?
Então, mais uma vez, a gente esperava que ele tivesse aberto o coração ali, mas ainda não foi o momento. Mas ele reconheceu, né? Reconheceu verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Todos ali reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, porque ele mandou parar a tempestade e veio bonança. Terceira etapa. Qual foi a terceira etapa, pastor, na vida de Pedro? Agora sim ele se converteu. Quer ver? Mateus 16:15. Na grande declaração, Jesus perguntou: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? O que os homens falam de mim? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então, agora sim, Pedro, você é feliz, porque não foi a carne, mas foi o Pai que te revelou isso. Para qualquer evangelista de hoje, acho agora, o Espírito Santo está agindo nele, já está nele, ele se converteu mesmo. Cada vez mais o coração de Simão estava pronto para a conversão definitiva. Ele fez uma declaração que agradou muito o coração de Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez a declaração mais fabulosa. Foi através desse momento que inclusive ele mudou de nome, e Jesus falou: sobre essa fé que eu vou edificar a minha igreja. Então foi um momento muito importante na história dos apóstolos e de Jesus. Jesus chama ele de bem-aventurado, palavra que indica felicidade em relação a Deus. Está se alinhando, Pedro. Agora você está começando a entender. Agora você está começando a entender quem eu sou, Deus vivo, Filho de Deus. Então, bem-aventurado, feliz, você está entendendo a minha natureza divina. Você está entendendo, está começando a entender. Ah, meus irmãos, que coisa linda a gente poder dizer isso para Deus. Então, você que já se converteu, você com certeza disse isso: Jesus é o Filho do Deus vivo. Repita comigo: Jesus, o Filho do Deus vivo. Essa declaração agrada o coração de Deus. Então você é bem-aventurado se você crê nisso. Se você declarar de todo o teu coração isso, você é um feliz, um reto, você está começando a se alinhar com o céu, entender quem é Jesus. Glória a Deus. Mas teria ainda mais coisa para acontecer no coração de Pedro. Não foi ainda agora. Será que ele de fato abriu o coração para Jesus nesse momento? Que Jesus falou essas palavras para ele? Simão, filho de Jonas, bem-aventurado serás. Será que foi nesse momento? Se a gente conhecer mais a história dos evangelhos, a história de Jesus, a gente vai ver que ainda não foi dessa vez, irmãos. Tinha alguma coisa do coração de Pedro que o atrapalhava nisso. Qual foi a quarta etapa? O lava-pés. Mais um momento na história deles. Vamos ler João 13:6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde. Então, ele não tinha se convertido ainda. Mais tarde você entenderá. Quando você realmente se converter, mais tarde você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Ainda faltava muita coisa para ele se converter ainda. Eita, rabugice. Eita, temperamento ruim, difícil, irmãos. O camarada mostra aqui a sua velha natureza, aquela lá de trás. Intérpretes da Bíblia dizem que possivelmente Pedro tinha ainda
uma cabeça nas suas crenças, na tradição que ele aprendeu com seus pais, com seus avós, a sua própria maneira de pensar. E estava muito enraizado isso, precisava de uma mudança mental muito grande, uma conversão muito grande, porque ele, parece que o velho homem puxava ele para trás. A arrogância é um dos grandes obstáculos para seguir a Jesus. Veja o jeito dele falar com Jesus: o Senhor não vai lavar meus pés. Camarada que passou por tudo que ele passou. Primeiro ele reconheceu que era pecador, depois ele se prostrou, adorou o Senhor, depois Jesus declarou que ele era bem-aventurado. Depois de tudo isso ainda ele chega e ainda fala isso, dessa forma. Parece que a sua velha natureza insistia em fechar o coração. Horas ele abria o coração, horas ele fechava o coração. Então, guarda isso, coração. Então, como é que é o teu coração? Será que você não tem um pouquinho disso também? Está teimando? Abre o coração, mas daqui a pouco fecha. É alguma coisa racional, alguma raiz do passado, do teu temperamento, do teu jeito. Muitos preferem a tradição à verdade. Esse foi o grande problema da religião dos tempos de Jesus. Os fariseus, os saduceus, aquele povo lá, não queria aceitar Jesus por causa da tradição, não queriam mudar, abrir o coração. Jesus, irmãos, nessa história do lava-pés, a gente aprende que Jesus exige a limpeza completa. Pedro ainda não estava limpo. Se eu não te lavar, ele diz, se eu não te lavar, se você não deixar eu entrar, se você não abrir o coração para eu entrar e lavar tudo, tua vida, não tem parte comigo, não está convertido ainda. Então, quantos ainda não abriram o coração para deixar Jesus limpar? Irmãos, Pedro ainda tinha sujeiras profundas em sua vida. O lava-pés simboliza a limpeza total. Esse ato simbolizado, para nós hoje, simboliza o batismo, né? A gente aqui não relembra o lava-pés. Tem igrejas que fazem aí, de vez em quando o pastor chega, pega a toalha e lava os pés dos irmãos e tal. Tem igrejas que fazem isso, mas para nós hoje o lava-pés é o batismo, simboliza essa limpeza. Mas a atitude de rebeldia de Pedro nesse momento, e não aceitar a conexão, a purificação com Cristo, era tudo que Satanás queria encontrar no coração. Satanás, irmãos, ele vai plantando na nossa vida raízes de pensamentos, raízes de tradições, raízes de bloqueios, levanta muros. Eu aceito Jesus, mas isso aqui não, isso aqui não. Eu estou na igreja, eu até me batizo, mas isso aqui não. Satanás, ele de alguma maneira, ele trabalha para levantar esses muros no coração, e a pessoa não entrega tudo. Por isso que ele falou: Jesus, não somente meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Tem vários significados. Em outro momento, Jesus revelou que o inimigo estava querendo prejudicar o discipulado deles. Isso está em Lucas 22, 31. Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, olha aí, não estava convertido, não tinha aberto o coração ainda. Fortaleça os seus irmãos. Esse é o texto que nós lemos no início, né? Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo na prisão e até para a morte. Mas não estava pronto. Não estava. E eu agora quase que concluo essa palavra perguntando o seguinte para vocês: quando realmente que ele abriu o coração então? Estava tão difícil, cara. Conversão para algumas pessoas é muito difícil, é uma luta.
Comigo foi um pouco assim. Eu senti muito essa luta depois que eu me converti, eu senti bastante luta. Para aceitar até que não foi tanta, mas depois eu comecei a sentir. Mas existe sempre uma luta. Tem gente que demora muito, assim como Pedro demorou, e estava com Jesus, dormia, caminhava com Jesus, comia com Jesus, visitava, fazia tudo com Jesus, e mesmo assim não estava convertido ainda. Seria o momento quando ele negou a Jesus? Irmãos, às vezes precisa algo forte acontecer, forte. Lucas 22, 62, o Senhor voltou-se, tem muita coisa ainda aqui, tá? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, Lucas 22, 62, então, agora é sério, Pedro. Jesus olhou diretamente para Pedro. Pedro, é agora. Agora eu vou fazer uma coisa com você que agora, se você não se converter agora. Então Jesus olhou firmemente para Pedro. Glória a Deus, né, irmãos? Corações teimosos, corações rebeldes, corações promíscuos, corações enganadores, mentirosos. Cada um de nós aí. Jesus olha diretamente para a gente, porque Ele quer que a gente se converta, porque Ele quer nos amar. Jesus olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O Senhor voltou-se a olhar diretamente para Pedro, de novo fala isso, né? Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi algo muito profundo, de impacto, igual quando Natã foi visitar Davi e contou aquela história, que você pegou um dos meus cordeirinhos e mandou matar, e o que você vai fazer com ele? Esse cara tem que ser preso, tem que morrer. E aí Natã falou: tu é esse homem. A vida de Davi ali mudou, irmãos. Foi impactante, foi forte, foi confrontador. E foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Foi forte, aquilo bateu fundo. E aí por isso que a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Verso 62, não é isso? Foi forte o negócio. Pegou lá no íntimo dele. Chorar amargamente, irmão. Porque ele havia aceitado o desafio de abandonar as redes, tinha aceitado o desafio de ser pescador de homens, mas na hora da provação ele falhou. Então isso foi forte para ele. Ele disse que não abandonaria Jesus, mas abandonou. Ele disse que morreria com Jesus e não morreu, fugiu. Ele também disse que daria sua vida, mas não conseguiu ter coragem para assumir que era seguidor galileu. Não teve. Erros e mais erros. É a história da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Emocionalmente não tinha jeito, irmãos. Muitos de nós também somos assim. Na teoria acreditamos que seremos capazes, mas na prática, na hora H, falhamos. Então, irmãos, só resta uma coisa para resolver o problema de Pedro: Jesus. Não tem como, irmãos, ele ter sido salvo. Jesus podia desistir dele, virar as costas e ir embora, mas Jesus olhou para ele, mesmo quando estava se recebendo bordoada, chicotada, esmurra, e Jesus: cadê Pedro? Eu estava lá recebendo chicotada, cadê Pedro? É um amor, irmãos. Muitos de nós precisamos. Então Jesus sabe disso, e por isso ele voltou para tratar os sentimentos de Pedro. Jesus ressuscitou, foi morto, Pedro sumiu. Jesus foi morto, depois ressuscitou e foi atrás de Pedro, lá na praia. O que vemos na conversa entre os dois é uma coisa muito linda, aquela história que está registrada em João 21,
17. O texto é grande. Que vemos essa conversa dos dois é uma linda demonstração da psicologia do mestre. Por isso que essa profissão de psicólogo também é fabulosa, né? É divina, profissão de psicólogo. Trata das emoções, cuida das emoções. Jesus é o mestre da psicologia. Então ele quer recuperar o discípulo, porque Pedro, irmãos, ele caiu, ele chorou amargamente e vivia cabisbaixo pelos cantos. Na casa dele, com a esposa dele, com os filhos, estava um trapo emocionalmente. Não saía da cabeça dele o cantar dos galos. Aqueles galos ficavam na cabeça dele lá. E aquela noite na fogueira, que ele viu Jesus olhando para ele, não saía da cabeça dele. Ele tentou até voltar a pescar, e foi lá que Jesus reencontrou ele. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus tinha perguntado a terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ali, irmãos, aqui que ele abriu o coração, que envolveu sentimentos, não foi algo racional, foi sentimentos. Mas como que Jesus não desiste de mim, depois de eu ter traído ele, depois de eu ter magoado ele, ele ainda está aqui comigo? Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou: cuida das minhas ovelhas. João 21, 17. Se analisarmos os textos, veremos que outros discípulos também falharam. Tomé, outros discípulos também falharam, não foi só Pedro. Mas parece que Pedro era o que mais se cobrava, pelo seu temperamento duro, mas era o que mais estava perto de Jesus. Por isso ele não aguentava o que ele tinha feito, por isso que foi forte. As afirmações que ele fez: tu és o Cristo do Deus vivo, eu vou seguir o Senhor até o fim. O ímpeto dele foi afirmando isso, e quando ele negou tudo isso ao mesmo tempo. Isso foi muito marcante. Emocionalmente marcou muito ele. Ele realmente acreditava que o amor que ele sentia por Jesus era mais forte do que o medo da morte, mas ele estava assim enganado. Existem alguns pontos bem interessantes nessa passagem. O tempo está muito apertado para eu falar tudo. Você percebeu que nesse momento Jesus não se referiu a Pedro como Pedro, mas sim João, filho de Simão? Jesus disse João, filho de Simão, que era o seu nome antigo. Então ele não falou Pedro, essa pedra, porque naquele momento ele voltou lá atrás. Simão, começa tudo de novo. Vamos começar tudo de novo? Agora é o momento da sua conversão. Agora é o momento que você está pronto para abrir o coração. Antes você não estava. Então, João, filho de Simão, tira o Pedro de lado. Agora, vamos falar sério para a sua alma. Por que Jesus fez isso? O texto também fala que Jesus, eles estavam lá no mar pescando, e Jesus montou ali uma fogueira, e já até tinha preparado alguns peixes ali. Quando eles chegaram, já estava tudo pronto. Jesus quis relembrar ou refazer na mente de Pedro a mesma cena, quando Pedro negou a Jesus lá também numa fogueira lá, do lado de fora do Sinédrio. Naquele momento onde Pedro negou a Jesus. Quando desembarcaram dali, João 21, 9, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Em Lucas 22, 55, quando acenderam o fogo no meio do pátio, assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele. Este homem estava com ele, mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Então Jesus volta ali na praia e faz uma conexão mental para Pedro lembrar o que ele tinha feito lá atrás. E agora Jesus estava ali, tendo uma conversa ao redor de uma fogueira, certamente fazendo Pedro lembrar daquela noite.
Possivelmente aquela fogueira foi usada como ilustração. E o último detalhe dessa história foi quando que Pedro negou Jesus 3 vezes. Exatamente 3 vezes Jesus pergunta para ele: tu me amas? Nós vimos no final da história de Pedro que Pedro amava muito Jesus, amava, mas estava decepcionado consigo mesmo. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Jesus nos perdoa, mas às vezes nós não perdoamos. E em nome de Jesus aqui esta noite, aceite o perdão de Jesus e perdoa a você mesmo por tudo o que você fez. Dá uma chance para Jesus. Aquela conversa com Jesus foi restauradora, porque ele teve a oportunidade de receber esse amor e entendeu que Jesus morreu por ele, justamente para resolver esse problema. Jesus não estava pedindo para Pedro protegê-lo, morrer por ele no seu lugar, mas apenas estava pedindo o seguinte: Pedro, abra o teu coração, me aceite para você resolver coisas do seu íntimo, para você se resolver quem você é, para você se curar emocionalmente, para você ser livre. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Pedro foi um grande pregador, fez milagres como Jesus fez, ajudou a construir a igreja, a base da igreja de Jerusalém. Pedro viajou, Pedro tinha ousadia, Pedro aprendeu emocionalmente a se entregar para Jesus, aprendeu a abrir o coração para Jesus. Porque, irmãos, a gente aceitou Jesus, a gente abriu o coração, mas esse processo continua até hoje na nossa vida. Eu muitas vezes, quando eu erro, mas eu não errei, errou, mas não foi tão ruim, foi. E eu, não, fecha o coração. Jesus fala: abra o coração, vamos resolver esse problema? Vamos resolver? Se tu me amas, então cuida das minhas ovelhas, Jesus falou para ele. Jesus com certeza viu a tristeza de Pedro, que novamente veio à tona quando Jesus perguntou 3 vezes. O 3 vezes para o judeu é uma coisa muito séria. Espera aí, será que Jesus não está ouvindo? Por que ele está repetindo 3 vezes? A tristeza divina, irmãos, é para o bem. Jesus fez 3 vezes para ele, é como se fosse aquela coisa penetrando, aquela faca da palavra de Deus que penetra juntas e medulas. Ele vai entrar lá dentro. Meio redundante isso, entrar lá dentro, mas é isso, é entrar mesmo lá dentro onde precisa entrar. Jesus: tu me amas, entrou uma vez, tu me amas, entrou mais, tu me amas mesmo, entrou lá dentro do coração dele. Ele ficou triste, mas essa tristeza produziu esse arrependimento. Muitos não se sentem tristes por causa do pecado, por isso nunca se arrependeram e nunca conseguem vencê-los. Muitos não se sentem tristes quando pecam. Então o normal é você ficar triste quando você peca. Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo, é que a maior prova de amor que podemos dar a Jesus não se resume na hora do desafio, mas todo o tempo através da pregação do Evangelho, no cuidar das pessoas. Deus deu uma tarefa para ele de cuidar das pessoas, e isso ele seria verdadeiramente um pescador de homens. Agora sim, vamos partir para a ministração final. O que Deus está ministrando para você hoje? Quando Pedro finalmente se envolveu com a sua missão, ele teve o seu temperamento trabalhado. Ao assumir seu papel de cuidador de ovelhas de Jesus, o seu amor amadureceu. E eu quero perguntar para você o seguinte essa noite: será que você também essa noite, será que você tem alguma fogueira do passado acusando você que você não ama Jesus o suficiente? Saiba que Jesus entende a sua fraqueza. Ele olhou para Pedro e Ele está olhando para você, porque Ele quer que você realmente
abra mesmo o seu coração para Jesus. Se o galo já cantou para você, alertando que alguma coisa você negou a Jesus na sua vida, seja transparente como Pedro foi. Fale com Jesus: Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Seja transparente como Pedro foi, porque Deus quer tratar você. Baixe sua cabeça agora, baixe sua cabeça. Jesus está perguntando para você: você verdadeiramente me ama? Você é meu seguidor? Você precisa, tem alguma coisa do seu coração que tem levantado muros que está fechando o seu coração para algumas áreas da sua vida, e não deixa de Jesus entrar, tratar. O amor de Jesus quer atender a todos os corações que estão doentes. Pedro não abriu o coração porque ele estava doente. Horas teimosia, horas arrogância, não deixava Jesus realmente penetrar. Precisava de cura. Quantos querem essa cura do amor de Deus no seu coração? Vai falando com o Senhor aí, o que Ele estiver ministrando com você. Permita que o seu relacionamento com Jesus seja restaurado. Muitos precisam dessa restauração. Não tenha medo, se perdoe. E apenas responda: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes de tudo da minha vida, do meu passado, daquilo que eu penso. Me perdoa por esses pensamentos. E o mesmo convite que Jesus fez para Pedro, essa noite Ele quer fazer para você. Siga-me, siga-me. Eu vou fazer de você, largue tudo e siga-me. Eu vou restaurar a sua vida, vou fazer de você um pescador de almas, alguém que vai cuidar de outros, está com o coração restaurado, vai cuidar de você mesmo e vai poder cuidar de outros. Ó Pai, ministra os corações aqui essa noite, ó Pai. Eu sei que tem irmãos aqui que precisam deixar Jesus trabalhar em áreas que ainda não abriu o coração para Cristo. Vai penetrando, Senhor, vai entrando, que Tu sabes que nós te amamos, mas nós queremos ver isso mudar. Nós queremos estar totalmente, ó Deus, curados, sarados. Enquanto todos estão de cabeça baixa orando, eu queria perguntar ao seu coração: quantos aqui essa noite